Olá pessoal, aqui quem fala é o Lucas e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um tema interessante que eu encontrei no livro Em Busca da Iluminação Interior. É um livro psicografado pelo Divaldo Franco, intuído por sua mentora Joana de Ângeles, e no livro também tem comentários de Cláudio e Iris Sinotti. Os dois são psicólogos e psicoterapeutas. E eu escolhi esse tema porque essa parte do livro, um capítulo do livro, chegou para mim bem no momento em que eu precisava silenciar para ouvir Deus. E esse é o nome do capítulo e o nome também da palestra, que eu estou fazendo aqui para vocês hoje. E nesse momento em que eu comecei a ler esse capítulo do livro, eu estava passando por alguns percalços, digamos assim, dentro da minha vida. E tinha bastante barulho externo. E esse barulho externo estava fazendo com que a minha atenção estivesse toda focada para fora. E assim eu não conseguia silenciar, porque estava sempre chegando cada vez mais e mais informações. E esse não silenciar, através dessas informações que chegavam, me fazia ter dificuldade de olhar para dentro, para essa dor que eu estava sentindo no momento. E esse livro chegou e deu aquele estalo para mim, aquela girada de chave. E no decorrer da leitura, com o que eles foram me passando, Divaldo, Cláudio, Iris, Joana de Ângeles também, eu fui podendo entender o que eu podia fazer, quais as ferramentas que eu tinha para poder realmente silenciar e ouvir Deus. As mensagens de Deus são muito sutis, sublimes, então a gente precisa estar numa vibração, uma frequência um pouco mais elevada, digamos assim, desapegada à matéria, ou seja, quando eu falo matéria, me refiro às informações que estavam chegando para mim de diversas formas através daqui, das vivências que estava tendo. E aí, agora resolvi trazer aqui para vocês e vamos então iniciar, o estudo que eu fiz. Espero que faça sentido para vocês, assim como fez para mim. Então aqui o nome da palestra é Silenciando para Ouvir Deus, a conexão com o templo interior. Inicio com um questionamento e também uma frase de reflexão. A maior parte da palestra vai ser guiada dentro desse contexto. Uma pergunta e embaixo uma frase com uma reflexão atrelada ao tema da pergunta, Então, por que o silêncio é fundamental na jornada evolutiva? E aqui, parafraseei Joana de Ângeles e vou ler aqui para vocês então. Em tentativa de atender todas as excentricidades do vozerio do mundo, a mente desloca-se da meta essencial e perde o foco que lhe constitui o objetivo fundamental. Então, trazendo para vocês aquele exemplo que eu dei do momento em que eu me encontrava, estava tentando atender todas aquelas vozes e informações que chegavam até mim todos os dias, e a minha mente estava se deslocando da meta essencial, ou seja, do que estava vibrando aqui dentro do meu coração, e apegada a essas informações externas, fazendo com que eu não conseguisse ter clareza sobre o que tinha dentro do meu coração. Era como se tivesse uma nuvem, uma barreira entre o meu coração e entre essas informações.
E a minha percepção, a minha mente estava nessas informações, então eu não conseguia conectar com o coração e entender o porquê que eu estava passando, o que eu estava passando. E aqui ainda, né? Então ela diz que a gente perde o foco que nos constitui o objetivo fundamental. O objetivo fundamental, acredito que ela se refira ao porquê estamos aqui, ao porquê estamos vivos, porquê vivemos. Cada um tem o seu porquê. Todos nós, baseado nas experiências de vida que temos com essas experiências oportunidades de aprendermos e de irmos conectando os pontinhos que nos liguem à clareza do nosso objetivo fundamental da existência. E somente conectando realmente com o coração, tirando todo aquele vozerio externo, trazendo presença, observando nós mesmos primeiramente e o que está acontecendo à nossa volta, o que acontece baseado nas ações que tomamos, aí nós vamos conseguindo decifrar esse enigma, entre aspas, que é o nosso objetivo fundamental da existência. Seguindo então aqui os slides, a dificuldade em acessar o mundo íntimo. Por que temos essa dificuldade em acessar o mundo íntimo? E quando eles se referiram ao mundo íntimo no livro, e eu me refiro aqui também, eu digo em relação ao que está aqui dentro. Se tirássemos tudo de externo, tudo que já vivemos até o momento, o que sobraria aqui dentro? Qual é a voz que vem de dentro? O que essa voz tem a dizer? O que ela vibra? O que ela almeja? E é dentro desse mundo íntimo que nós conseguimos viver, materializar nos nossos dias algo coerente com nossa essência. E aí fica tudo muito mais leve, muito mais bonito, né? De se viver. Porque aí a gente vive com alegria. A gente não tá vivendo algo que nos disseram para viver. A gente pega as experiências de vida, o que tem aí no mundo de informações e filtra baseado no que a gente sente aqui dentro. Recebe e traz pra gente o que faz sentido e o que não faz sentido a gente deixa aí. Porque não faz sentido para nós, mas pode fazer sentido para outra pessoa. É por isso que existem tantas informações, tantas coisas acontecendo, porque cada ser é único. Todos nós temos uma parte única nossa que tem vontade de fazer algo específico. Se pegarmos os 7, quase 8 bilhões de pessoas no mundo e colocarmos cada um deles para expor em sua digital e algum leitor, veremos que nenhuma delas é igual. Então, daí a gente já consegue perceber a unicidade de cada ser. E obviamente todos nós teremos vontades diferentes por conta disso. Então tá tudo bem se o outro não gosta do que eu gosto. Mas se ele tá feliz gostando do que ele gosta e eu tô feliz gostando do que eu gosto, tá tudo certo. E é isso que a gente precisa encontrar dentro de nós mesmos. O que nos leva a transbordar essa felicidade? Como a gente pode, no nosso dia a dia, viver algo conectado com o que nos deixa felizes, de verdade? Então, trazendo a frase aqui, vou lê-la para vocês. A sobrecarga de informações que chegam até nós geram uma confusão mental, colocando barreiras entre nossa missão de alma
e a consciência para a manifestação dela na matéria. Aqui essa frase exemplifica o que eu falei antes, né? Muitas informações chegando de fora para dentro, digamos assim, fazem com que a gente tenha um sobrepeso, muitas coisas para olhar. E acaba que quando a gente tem muita coisa para olhar, a gente não sabe para que olhar, para o que olhar. E uma dessas coisas somos nós mesmos. Então a gente acaba olhando um pouquinho para cada uma dessas coisas, batendo igual uma bola de pinball, naquele joguinho. E não nos aprofundamos no que realmente importa, que é a conexão com o nosso coração, com o que vibra aqui dentro. E somente nos desvencilhando um pouco dessas informações, procurando lugares onde possamos encontrar o silêncio. Externo, obviamente, ele ajuda muito. E também o interno, através de ferramentas. Ali na frente eu vou falar um pouquinho sobre elas. Aí a gente consegue realmente conectar, né, com nós mesmos e com as mensagens de Deus. E como fazer então para captar as mensagens que Deus tem para nós? Deus necessita do silêncio humano a fim de fazer-se ouvido por quem deseje manter contato com a sua paternidade. Então, entendendo que somos filhos de Deus, Ele é o nosso Criador, estamos conectados com essa fonte criadora, a fonte de vida, essa energia criativa que transborda amor. E para que possamos escutar as mensagens dessa energia criativa, amorosa, que sabe o porquê estamos aqui, vivendo o que vivemos, a nossa missão principalmente, precisamos do silêncio para conseguir manter contato com ele. E é bem interessante essa palavra manter contato, porque não adianta somente um silêncio aqui, outro lá, de vez em quando. É algo que precisa constantemente estar sendo trabalhado para que a gente consiga dar continuidade a essa conexão. E dando continuidade a essa conexão, aí sim conseguiremos escutar as mensagens que Deus tem para nós. E ficará mais fácil nos conectarmos com o porquê estamos aqui, o porquê vivemos o que vivemos. Porque cada situação chega até nós dessa maneira. O que temos a aprender com elas? Acredito que esse é um ponto-chave na nossa vivência aqui na Terra. Porque se vivemos em um mundo de provas e expiações, cada coisa que acontece com nós é uma prova, algo que está sendo apresentado para que a gente olhe, para que a gente complete aquela prova através da expiação. A prova, então, é o que acontece com nós, e a expiação é a oportunidade do aprendizado. Então, no nosso cotidiano, muitas das vezes acontecem coisas que nos deixam um pouco frustrados. E a gente esvai a nossa energia vital interpretando aquilo como um problema e se coloca um pouco para baixo, não tem vontade de fazer outras coisas. E talvez se olhássemos para aquilo como uma oportunidade de aprendizado que está ajudando na nossa evolução, e olhando para isso a gente conseguindo entender o que aquilo veio para ensinar, é como se estivéssemos fortalecendo a nossa base, aprendendo aquilo. Opa, aconteceu isso, eu fiz isso e o resultado não foi muito bom. Beleza.
aprendi com essa situação. Na próxima vez que acontecer algo parecido, muito provavelmente eu vou agir diferente, porque aquela situação me fez olhar para ela como se fosse um estudo. Então, eu integrei todas as informações e aprendi o que tinha para aprender. E talvez ela tenha acontecido para me preparar para uma outra situação logo ali na frente, que com o ensinamento desta que aconteceu, vou conseguir tomar outras decisões e ter êxito no que eu pretendo realizar. E agora falando um pouquinho então do nosso templo interior. Está tudo dentro. Eu já vinha falando, né, no decorrer aqui da palestra sobre isso para vocês. E aqui parafraseando Carl Gustav Jung, a parte fundamental da vida psíquica se situava fora, nos objetos humanos e não humanos. Achava-se projetada, como diríamos hoje. E em um estado mais ou menos completo de projeção, é quase impossível haver consciência. Então, essa projeção é como se estivéssemos aqui, mas a nossa atenção estivesse aqui. E com a nossa atenção aqui, estaremos esquecendo de nós mesmos, de certa forma, e não estaremos conectados com a nossa consciência. Ele fala ali que é quase impossível haver consciência em um estado mais ou menos completo de projeção. Isso nos traz o ensinamento de que, ok, as coisas estão acontecendo aqui, ali e lá, mas a gente precisa olhar daqui para lá e não ir lá e olhar. Porque quando a gente vai lá e olha e esquece de nós mesmos, de onde parte essa vontade de ir lá e olhar, é como se a gente se desprendesse da nossa base, do nosso ponto âncora. E aí a gente não tendo base, a gente vai lá e olha, mas isso aqui daqui a pouco vai desmoronar. Porque não tem base. E olhando daqui para lá, entendendo como aquilo se apresenta, estamos conectados com a nossa principal base, que somos nós mesmos, nosso espírito. E aí fica mais fácil conseguir acessar, né, o que acontece olhando de dentro para fora. E esse é um ponto-chave também na nossa existência, né? Tudo acontece de dentro para fora. Então a nossa atenção precisa estar sempre dentro. Podemos olhar para fora, mas precisamos estar concentrados aqui para poder olhar com consciência, com amor, com o que vibra dentro de nós. Nunca esquecendo disso. Essa é uma parte fundamental. Seguindo então aqui os nossos slides, fala um pouco sobre a individuação. Peguei a descrição dessa palavra, né, no dicionário, e diz que é o processo pelo qual uma parte do todo se torna progressivamente mais distinta e independente. Diferenciação do todo em partes cada vez mais independentes. Então, a individuação é o nosso processo de nos tornarmos autossuficientes. Nunca esquecendo, obviamente, da nossa fonte criadora, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui vivendo o que estamos vivendo, mas que consigamos dar passos com a nossa própria força, nos tornando independentes de outras pessoas para fazer o que queremos fazer. Porque se formos dependentes de outras pessoas sempre, no momento que aquelas pessoas não estiverem ali, o que será de nós? Não conseguiremos mais dar passos? Ficaremos estagnados na nossa vida?
E essa individuação, ela está atrelada ao nosso conhecimento buscado através de leituras, mas principalmente, na minha concepção, através das experiências que vivemos. Porque Deus, o universo, ele está sempre em movimento. Se somos parte dele, estamos sempre em movimento também. E Deus, sabendo do porquê estamos aqui, vai sempre trazer oportunidades para que a gente vá fluindo, se moldando em cada uma das coisas que acontecem, para que a gente consiga trilhar esse caminhar de desenvolvimento, de evolução, com independência. Se estivermos atentos com os olhares que eu mencionei antes de aprendizado, e também, obviamente, munidos, digamos assim, de conhecimento. Porque a gente precisa da parte teórica, que seria o conhecimento, e da parte prática, que seriam as provas, o que acontece com nós no dia a dia. Porque aí o ciclo se completa de teoria e prática, e aí a gente completa o aprendizado. Se só houver a teoria e não houver a prática, a gente vai ficar sempre olhando tudo acontecer à nossa volta e não vai fazer nada. E se só houver a prática e não houver a teoria, a gente vai ficar igual aquela bola de pinball, batendo de um lado para o outro sem saber o que fazer, porque não temos embasamento, não sabemos para onde queremos ir. E dentro dessa frase, não sabemos para onde queremos ir, me lembrei agora daquela fábula da Dorothy, em que ela está fazendo a sua caminhada dentro da história, procurando algo. Não me lembro muito bem da história, mas essa frase me marcou. E ela está buscando algo em sua caminhada, ela tem um objetivo. E então ela chega em um momento que há uma encruzilhada na frente dela. E aí junto com ela tem um coelho. E ela pergunta para esse coelho: para onde devo ir? E o coelho fala para ela: para onde você quer ir? Para onde você está indo? E ela fala que naquele momento confusa ela não sabia para onde ela estava indo. Ela estava ainda caminhando, sem saber muito bem o porquê. E aí o coelho falou para ela: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então precisamos saber para onde queremos ir, para que no momento de fazer escolha saibamos o que escolher. E essas escolhas ali na frente, que serão escolhidas, elas guiadas por uma teoria, ficam muito mais fáceis de serem decididas, de serem escolhidas, serem vividas. E agora então mais um questionamento: como conhecer e fortalecer seu templo interior? As bases desse templo interior, para que possam ser construídas, necessitam de silêncio. Não se trata de deixar de falar, mas fazer calar as angústias e preocupações, queixas e conflitos que marcam os indivíduos ansiosos da era moderna. Então aqui está dizendo que para nos conectarmos com o templo interior, fortalecermos a nossa base de dentro para fora, nós precisamos do silêncio. Mas ali fala também que não é o silêncio de parar simplesmente de falar, como eu mencionei antes, mas sim o silêncio de fazer calar as angústias e preocupações, as queixas e conflitos. E isso muito, não facilmente, mas facilita
conseguirmos chegar a este ponto de calar as angústias e preocupações, queixas e conflitos, se ativarmos em nós essa lente de aprendedor. Tudo é aprendizado. Então acaba que, se tudo é aprendizado, a gente vai estar muito conectado com o presente, olhando tudo que acontece à nossa volta, tentando aprender com aquilo que se apresenta. E aí não teremos muitas angústias, preocupações. Talvez angústias ainda teremos, porque angústias, de certa forma, elas estão atreladas ao passado, né? E se tem alguma coisa que não está bem resolvida dentro de nós, temos essa angústia ainda, quando alguma coisa no nosso dia a dia nos remete àquela situação. E esse silêncio também faz com que consigamos olhar para essas angústias, para isso que ainda nos deixa não completamente presentes, e consigamos nos ressignificar aquilo que está ainda doendo dentro de nós, e a partir daí é como se fizéssemos um resgate de uma parte nossa, que antes estava presa a essa angústia, mas agora volta aqui para nós, trazendo a nossa atenção cada vez mais para o presente. E assim também se dá com as preocupações, preocupações, estamos nos preocupando com algo. E essa preocupação quer dizer que não é o que está acontecendo aqui e agora, mas é o que a gente acredita que vai acontecer logo ali na frente. Então há um apego ao futuro. Se estamos nos preocupando com várias coisas, são várias partes nossas que estão lá e não estão aqui. Então aí não estamos presentes também. E através desse silêncio, de deixar realmente o silêncio chegar, de conseguir sentir ele, a gente vai treinando o estado de presença. Conseguimos estar aqui e não angustiados, nem preocupados. E através disso, as queixas e conflitos quase que instantaneamente se dissipam, porque não temos mais angústias para nos queixar, coisas que estão ali nos prendendo ao passado. Não temos conflitos internos também, baseados no que está para acontecer. O que vai acontecer, vai acontecer. A gente precisa viver o aqui e o agora, fazendo o melhor que a gente pode, para que o que vai acontecer seja uma consequência disso e seja uma coisa boa. Se estivermos fazendo o melhor que podemos em cada situação que vivemos, a consequência disso não tem como ser algo ruim. Pode ser que não dê certo, obviamente, mas aí a gente olha com aquela mente de aprendedor. O que eu posso aprender com isso? Eu dei o meu melhor, mas não deu certo. Beleza, então tem algo que eu preciso lapidar nas minhas escolhas. E o que é isso? Como eu posso fazer e aprender com essa situação, com o que eu errei, para que na próxima vez que isso chegue até mim eu consiga completar com êxito. E agora então, ainda dentro desse contexto de como fortalecer e conhecer o nosso templo interior, eu trago uma frase do Bob Marley. Eu vou ler ela em inglês e depois eu traduzo para português. Emancipate ourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Emancipem-se da escravidão mental. Ninguém além de nós pode libertar nossas mentes. Essa escravidão mental está atrelada a estarmos presos com a nossa mente no passado ou presos lá no futuro. E somente no momento que tirarmos a atenção do externo, voltarmos a nossa atenção para dentro, é que conseguimos acessar essas situações que têm partes nossas presas e ir resgatando, trazendo para cá, pro aqui e pro agora.
E depois de fazer esse resgate, no momento que abrirmos os nossos olhos, nos sentiremos muito mais livres. Não teremos amarras nos puxando lá para frente ou lá para trás, nos deixando presos. Estaremos aqui no agora, livres, leves, soltos, para poder viver a vida com entusiasmo. E agora, chegamos na parte do como, as ferramentas para conhecer e fortalecer seu templo interior. Uma delas é a meditação. A meditação é um estado de presença, guiados pelo foco na nossa respiração, aquele inalar, exalar, que acontece naturalmente, nós não precisamos fazer esforço nenhum para que isso aconteça, estando presentes para esse ciclo de inspirar, exalar, vamos trazendo a nossa atenção para o que está acontecendo no aqui e no agora. E a respiração é uma das coisas que acontece sempre no momento presente. Não tem como eu respirar lá no passado e nem lá no futuro. Só aqui. Então, conectados com a respiração, a gente se desliga um pouco do mundo externo e nos conectamos com o que está dentro de nós. E aí fica fácil a gente conseguir acessar o que precisa acessar, o que precisa resgatar, para que estejamos cada vez mais na presença, na divina presença. Outro ponto, outra ferramenta é a concentração. Estarmos ali apenas respirando não vai fazer com que estejamos presentes. Mas se estivermos concentrados na nossa respiração, conseguiremos sim estar cada vez mais aguçando, lapidando essa presença. E ainda aqui temos a contemplação. Essa é uma ferramenta muito interessante. Ela está ligada à observação. Falava antes de olharmos para o que acontece conosco na nossa vida daqui para lá. E isso faz com que sejamos observadores, com que não estejamos lá necessariamente. Mesmo que estivermos lá, que estejamos lá com o coração junto, sempre conosco. E a contemplação, ela faz com que possamos olhar o que está acontecendo, perceber o que e como se movimenta. Seria um olhar de fora, de certa forma. Estamos aqui, a situação está acontecendo. Eu não sei muito bem o que fazer. Ok. Saio, trago o meu olhar para cá e olho aquilo que está se movimentando. E olhando de cima, antes que eu só conseguia perceber com a palma dessa mão, eu já consigo ver dedos. Mais partes do que está acontecendo que me farão conseguir entender porque isso, como isso contribuem para o que está acontecendo aqui no meio. E aí estaremos observando, contemplando aquilo que acontece. E fica muito mais fácil de entender o porquê aquilo está acontecendo e o que fazer com aquilo que está acontecendo. E a contemplação, ela é uma peça muito importante, sendo colocada em prática na natureza, na conexão com a natureza. Porque a natureza ela está em constante movimento. E a natureza já está aqui há muito tempo antes de nós. Então é como se a natureza fosse nossa professora de como viver e se adaptar melhor ao que acontece aqui. Parando e olhando aquilo, observando. Ah, olha como essa planta ela se molda com a outra
mas ela é maior do que a outra, ela pega mais sol, ela se desenvolveu mais, está conseguindo pegar mais sol. E a outra não conseguindo pegar esse sol, ela não vai ficar ali simplesmente, ah, meu Deus, não vem sol, eu vou parar de viver. Não, ela vai começar a crescer pro lado para poder pegar sol também. Então, são várias oportunidades quando contemplamos a natureza de conseguirmos entender um pouco mais sobre a nossa vida, do que fazermos em determinadas situações, quando o sol não bate ali na nossa cabeça, não está batendo. O que eu faço para poder acessar o sol, essa energia divina que nos esquenta, que nos dá realmente força para viver? Não vou ficar ali simplesmente parado, sofrendo até o sol chegar. Vou fazer algo para poder encontrar esse sol. E trazendo esse exemplo do sol como se fosse o nosso sol interno, se conseguirmos sempre encontrar maneiras de encontrar e estarmos conectados com o nosso sol interno, a gente vai conseguir manter essa constância de energia para poder viver tudo que se apresenta no nosso dia a dia. Aqui então, continuando, homem, o templo sagrado de Deus. E aqui essa palavra homem, ela estava ali no livro, é um subtítulo do capítulo do livro, e fala como homem, e que é a nossa interpretação de seres, somos todos seres, não somente homem no sentido masculino, né? Mas homem de homens e mulheres, Homo sapiens, a nossa espécie. Reconheça-se como templo sagrado de Deus. O homem moderno, cada vez mais desenraizado da terra em seu corpo, do ser em seu pensamento, de Deus em sua fé e dos valores absolutos em sua consciência, é um ser desnaturado, cada vez mais sujeito às influências do meio, da classe, do partido, se não dos instintos. Erna van de Winkel, do livro Do Inconsciente a Deus. Então aqui, se estivermos desconectados da Terra, desconectados do nosso corpo e do nosso ser, do nosso centro em pensamento, se estivermos lá e não aqui, estaremos desconectados por consequência de Deus, de nossa fé, de nossa consciência, e seremos seres sujeitos às influências do meio, pois não teremos base, não teremos de onde partir, não conseguiremos viver daqui para lá, estaremos sempre lá e lá, esquecendo daqui, que é de onde parte a nossa força vital de vida. Então ficaremos somente vivendo dos instintos, das nossas necessidades. Não estaremos praticando nosso altruísmo, aquele olhar de aprendizado para cada situação que acontece, integrando cada coisa como base para o que vai chegar, para que eu consiga performar de certa forma melhor na vida, logo ali na frente. E isso faz com que estejamos sujeitos realmente, né, a muitas oscilações. Seguindo então, agora novamente aqui sobre o processo de individuação. O processo de individuação não é uma busca por perfeição, não como o ego a entende, mas é uma busca pela totalidade, ser inteiro com luz e sombra. Inteiro com luz e sombra, com a nossa essência, a luz que vibra daqui de dentro, e com as sombras, que são possíveis, coisas que tenham nos angustiado, coisas que percebemos agora, com a consciência que temos, que estávamos fazendo
que não estava sendo bom para nós, talvez não para outras pessoas também. E ser inteiro com luz e sombra é entender que as sombras sempre vão existir, a gente está aqui para aprender, então a gente vai errar muito. Mas olhando para essa sombra e entendendo que antes eu agi daquela maneira e agora eu interpreto aquilo como algo que eu não quero mais fazer, eu consigo ressignificar aquilo e começar a agir diferente. E aí eu volto para o meu centro. Não estou mais preocupado com aquilo porque eu decidi fazer diferente. Se eu entendi que precisa ser feito diferente, vou lá e faço diferente. Se eu não fizer, estarei negando a mim mesmo. Estarei negando algo que eu entendo que deve ser feito, mas eu não faço. E negando a nós mesmos, estamos negando a nossa vida, a Deus. E aí fica muito confuso viver. Porque estamos negando a nossa própria fonte de vida, de onde parte a nossa vida. Imagina a força que precisaremos fazer para conseguir buscar um pouco de mobilidade dentro desse contexto, né? É muito melhor estarmos aqui conectados, inteiros, entendendo de onde viemos, para que estamos aqui, como aprender com cada situação e conseguir manter essa fluidez, essa constância, essa abundância de vida que já está aqui, já sempre existiu e sempre vai existir. Nós, às vezes, não estamos conectados com isso, porque com muitas informações externas, nos afastamos por conta das barreiras que essas informações fazem, para que a gente não consiga estar conectados com nós mesmos, com a nossa fonte criadora. Seguindo aqui então, nós não nos perdemos de Deus. Isso é impossível. Nós nos perdemos de nós mesmos. E o desconhecimento de quem somos nos tornou estranhos uns aos outros. Se não reconheço Deus em mim, também não posso reconhecê-lo no outro. Então, se não reconheço de onde vim, quem me criou, se não reconheço a mim mesmo, não consigo reconhecer a beleza do outro, não consigo reconhecer essa divindade também que está no outro, pois ele também é fonte, é vida que foi criada por Deus. Então, precisamos nos reconhecer, acessar o nosso templo interior, entender de onde vem essa vontade de viver, essa alegria por viver, o que queremos conosco na nossa caminhada que vai nos ajudar a estar trazendo gatilhos de alegria para que possamos nos reconhecer e reconhecer também a caminhada do nosso irmão, daquele que está ali à nossa volta também buscando isso. Todos nós buscamos isso, alegria de viver. E quanto mais pessoas estiverem conectadas consigo mesmas, desvencilhando um pouco do vozerio externo, dando tempo para si, olhando para si, se cuidando, entendendo o que o corpo necessita, o que a mente necessita, o que o espírito necessita, vai ser muito mais leve para todos de viver. Pois cada um vai estar caminhando dentro da sua fluidez. E estando dentro da nossa fluidez, estamos automaticamente dentro da fluidez do todo, do universo, de Deus. E a partir disso, estaremos todos, por consequência, trilhando o mesmo caminho, que é a nossa
evolução, a busca pela reforma íntima, por nos auto-melhorarmos a cada momento, com cada oportunidade que se apresenta. E aqui se encerra, então, meu compartilhar de experiências, baseado nesse livro, né, tão inspirador, que é Em Busca da Iluminação Interior. Quem quiser ler, por favor, faça, pois é uma leitura muito especial. E agradeço de coração pela oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho disso que fez sentido para mim, de que ajudou na minha caminhada, na minha trajetória de vida. Espero que tenha feito sentido para você e que possa te ajudar também na sua caminhada, na sua trajetória de vida de alguma forma. Gratidão mais uma vez. Até mais.